Fala, rapaziada. Voltei, hein? Foi VaptVupt, viu? Tomei um café, molhei a palavra. Já voltei pra gente terminar o conteúdo. Beleza? Aqui, galera. Já vou começar tacando fogo. Aqui. O ponto que eu coloquei aqui é importantíssimo. Toda hora cai em prova e toda hora a galera erra. Qual é o problema desta partezinha aqui? É o dia a dia, amigo. No dia a dia nós fazemos de uma forma, a norma culta manda fazer de outra forma. Então, você vai ter que separar o que é coloquial e o que é formal, certo? Claro, tá conversando comigo. Pô, nossa, professor de português. Tá conversando comigo, mandou um, sei lá, entre eu, o problema entre eu e tu, para norma culta, beleza, houve a falha. Eu entendi a mensagem. Claro, você é o teu professor, falou, opa, que isso, guerreiro? Entre eu e tu, vou dar uma brincada. Mas assim, mais falando sério, eu entendi a mensagem. Não é só que você tem que adequar isso tudo por conta do concurso, por conta da redação. Até daqui a um tempo você vai estar fazendo faculdade e tudo mais, você precisa usar o padrão, beleza? Mas olha só, o negócio é simples. Eu e tu, Mitch, nós vimos no bloco anterior que eu e tu são pronomes retos, ou seja, esses caras só podem agir como sujeito, beleza? E no caso aqui, ele vai ser sujeito do verbo no infinitivo. Mentir, apenas como complemento. Lembrando que mentir são pronomes tônicos, ou seja, esses caras sempre estarão com preposição. E aí, já que eles estarão com preposição, eles nunca poderão exercer a função de sujeito. Beleza? Apenas de complemento. Aí, vamos lá. Tá assim. Comprar um bolo para mim. Veja que o mim está agindo como complemento, né? Quem compra alguma coisa para alguém. Se ele está agindo como complemento, legal. O mim está bem empregado. Ó. Comprar o bolo para mim. Tá agindo como complemento. Ó, legal, certinho. Agora, olha o de baixo. Isso aqui é normal no dia a dia, certo? Comprar um bolo para mim comer. Aí você vai reparar. Aqui está o meu verbo no infinitivo. Tá vendo? O pessoal coloca isso na condição de sujeito. Veja que o mim está tentando conjugar o verbo, mas o mim é um pronome oblíquo tônico. Ele não pode agir como sujeito. Então, para ficar adequado, você precisa fazer comprar um bolo para eu comer. Então, legal. Ó. Aqui. Sujeito do verbo no infinitivo, para eu comer. Uma outra parada. Olha aqui. A desconfiança entre eu e tu é grande. Você vai observar que você já tem o sujeito. Olha o núcleo aqui. Ó. A desconfiança é grande. Ou seja, estes camaradinhas aqui ó, estão com preposição. E eles não estão conjugando o verbo. Ou seja, aqueles caras não podem estar ali. Bom, professor, então vai ter que ficar a desconfiança entre mim e ti? É isso aí. Nossa, professor, mas é estranho, né? Mas no dia a dia eu não faço isso. Porque no dia a dia é o formal. E a gente cresce ouvindo dessa forma. É natural. Só que agora você vai ter que mudar porque você está começando a se preparar para uma nova fase. É o concurso. Então, vou corrigir, ó, já que aqui está agindo como complemento. Ó. Aqui. Entre mim e ti. Uma outra coisa que os alunos costumam perguntar em sala de aula. Professor, eu posso fazer entre ti e mim? Pode, problema nenhum. Professor, mas e se aparecer assim, entre você e mim, tá tudo bem? Tá tudo bem, a ordem não importa. Entre mim e você, também tá tudo bem, tá tudo certo. A questão é você focar no mim, ti, eu e tu, certo? Mim e ti como complemento, eu e tu como sujeito. Se você vai combinar um mim com você, você e mim, ti e ele, não importa a ordem. A questão é você colocar o cara na posição certa. Beleza? Só isso. Ó, dá uma olhada. Ó, para eu ajudá-la, tu terás que me dar uns benefícios. Então, ó, para eu ajudá-la. Aqui, bate uma ondinha de leve, pequenininha. Por quê?
você não está enxergando o R do infinitivo. Claro, você não está enxergando o R do infinitivo, por quê? Porque eu já cortei o R e já acrescentei o L. Se você for levar numa forma normal, é como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Aqui. É como se fosse isso. Para eu ajudar a moça, tá vendo? Aí fiz aquele esquema do bloco passado. Ó. Substituí aqui, ó. E cortei o R, ó. Tá vendo? Mas é normal, ó. Para eu ajudar a moça. Então este camarada, ele tá certo, ó. Tá agindo como sujeito, ó. Então, legal. Tá certinho. Aqui. Tu terás que me dá uns benefícios, ó. Veja que o tu está conjugando o verbo, ó. Sujeito também, ó. Então os caras estão corretos, sem problema nenhum. Aqui, isso aqui é perigoso. Dá uma olhadinha nesta frase, fera. Pense aí. O emprego do malandro aqui, ó. Tá certo ou tá errado? O que você acha? Pensa aí. Certo, errado, tempo. Observa o seguinte. Numa questão normal, assim, numa questão de concurso, é natural você bater o olho ali e falar assim, tá errado. Por quê? Pô, mim não conjuga verbo. É a primeira impressão. Só que observa o seguinte. Dá para você fazer assim, para eu estudar português é fundamental? Ó, para eu estudar português é fundamental? Faz algum sentido isso? Tá estranho, não tá? O que está acontecendo aqui? Este camarada, ele está bem empregado. Por quê? Na verdade, ele está deslocado, né? É natural colocar esse efeito que é para o candidato errar mesmo. Aí tem uma questão que o pessoal fala assim, pô, professor, mas olha só, eu não deveria ter colocado uma vírgula aqui? Sim, concordo. Para mim, é um termo deslocado. Eu deveria colocar vírgula. Só que se colocar vírgula, você não erra. Por que você não erra? Porque você já estudou em algum momento o seguinte, você não pode colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, se você identifica que ali tem uma vírgula, naturalmente você deduz o seguinte, opa, se tem uma vírgula ali e eu tenho um verbo, eu já sei que esse cara não é o sujeito. Porque eu não posso separar o sujeito do verbo. Aí você já liga o alerta, certo? Então, qual é o grande barato? O grande barato é o seguinte, este cara, na verdade, ele vai completar aqui. Ficaria assim, se você colocar na ordem. Estudar português é fundamental para mim. Tá vendo? Então você vai notar que este camarada, ele está agindo, ó, como um complemento. Ou seja, esse cara, ó, ele está certinho. Ó. Aqui também, ó. Ele está certinho. Beleza? Cuidado. Isso aqui leva muita gente boa pro buraco. Preste atenção. Beleza? Se você tiver dúvida, pega esse cara e bota na ordem direta. Que aí você dificilmente vai errar. Tudo bem? Beleza? Aqui. Ó. Sem ti, eu não irei a lugar nenhum. Né? Então, eu, conjugando o verbo ir, eu irei. Legal. Veja que aqui, ó, o ti está bem empregado. Ó. É um complemento. Ó. Não irei a lugar nenhum. Sem ti. Então, ó, também está bem empregado. Também está bem empregado. Então, o cuidado maior. Aqui, aqui e aqui. São as partes perigosas da matéria. Tudo bem? Beleza? Agora vem uma parte muito fácil. Emprego desses elementos aqui, dessas expressões, com nós e com vós. Marca o seguinte. Quando você precisar utilizar o com nós e com vós, o único barato vai ser o seguinte. Você sempre vai precisar utilizar essas palavras reforçativas. Ó. Alguém chama de tampo e qualquer numeral. Ó.
todos, ambos, mesmos, próprios, outros ou qualquer numeral. Ah, professor, mas e se eu quiser usar o conosco? Problema nenhum. O problema não é usar o conosco. Esse aí está perfeito. O problema é usar o com nós e com vós. Que aí você vai ter que ficar atento aqui. Por exemplo, veja que no dia a dia é normal você ouvir o pessoal falando: ei, fulano, vai ao show com nós? Né? Isso aí é bem, aquele coloquial, rapaziada, do dia a dia. Só que separa uma coisa da outra. Aqui, esta frase ela vai estar incorreta. Tá vendo? Porque eu estou usando com nós, mas cadê a minha expressão reforçativa? Eu não coloquei. Então, para a frase ficar certa, eu preciso fazer: Renato foi ao show com nós. Com nós todos. Com nós três. E por aí vai. Agora ela está certa. Tudo bem? Zero mistério. Aqui você não pode errar. O próximo ponto. Pronomes reflexivo e recíproco e se consigo. Aqui, eu vou dar uma paradinha só para você recordar. Eu chamo de pronome reflexivo, né, quando é um elemento que eu uso para aplicar em mim mesmo, fazer ação em mim mesmo. Beleza? Recíproco é quando você tem duas ou mais pessoas e aí você vai fazer a ação ao mesmo tempo. Certo? Tranquilo. Se consigo, esses caras sempre serão utilizados na referência de um sujeito de terceira pessoa, certo? Então, vou começar a aplicar. Tá aqui, eu me belisquei. Veja que eu posso fazer, veja que eu vou observar o seguinte: eu belisquei a mim mesma, tá vendo? Eu estou praticando e sofrendo ação, só que em mim mesmo. Então, isso aqui é um pronome reflexivo. Claro, aí, sempre que você tiver um pronome reflexivo recíproco, ele sempre vai ficar de acordo com o sujeito. Eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos e por aí vai. Por isso que é proibido você fazer eu se belisquei. Eu é de primeiro, se é de terceira. Você não pode fazer isso. E aí, claro, posso pegar aqui e fazer a substituição. Ó. Eu belisquei. A mim mesma. Tá vendo? E aí eu cravo o seguinte, que esse cara aqui, ó, é meu pronome reflexivo. No de baixo, tu te cortaste com a faca. Então veja que ele cortou, ó, a si mesmo com a faca. Tá vendo? Ele está praticando sofrendo ação. Ó. Tu cortaste a ti mesmo com a faca. Então, ó, posso substituir aqui por a ti mesmo. E da mesma maneira vai ser um pronome reflexivo. Beleza? Olha aqui em cima. João coçava-se. Veja que eu estou usando o se. Tá vendo? Porque o meu sujeito aqui, ó, ele é de terceira pessoa. Aqui. Veja que ele vai acompanhar, ó, a pessoa do discurso. Aqui. E aí você pode ver o seguinte, João está coçando a si mesmo. Ele está praticando e sofrendo ação. Então você pode substituir aqui, ó, por a si mesmo. E aí, claro, aqui meu pronome de novo, reflexivo. Agora, olha o de baixo. João e Maria beijaram-se. Veja, eu tenho aqui o se que é de terceira pessoa, porque aqui, ó, o meu sujeito, ó, terceira pessoa. E aí, por quê? Agora ele vai ser um pronome recíproco. Ó. João e Maria beijaram-se. Um beijou o outro. É uma ação ao mesmo tempo. Reciprocidade. Então, ok. Ó. Aqui o cara vai ser um pronome recíproco. E aí eu posso trocar, ó, por beijaram-se uns aos outros. Ó. Aqui. Uns aos outros. Beleza? Tudo bem? Foi? Aqui. Os alunos discutiam a questão entre si. Ó. Aquele detalhe que eu falei. Ó.
Veja que o se está fazendo referência ao meu sujeito, ó, de terceira pessoa. Os alunos discutiam entre eles, ó, discutiam entre si. Então, tá ok. Aqui, o professor carregava consigo duas gramáticas. Como eu falei, ó, o se consigo, sempre fazendo referência ao sujeito de terceira pessoa. Então, veja que o consigo, ó, fazendo referência aqui ao meu sujeito, ó, que é no caso de terceira pessoa. Tá vendo? Ah, só um detalhe, só para não ficar tão abstrato. Por exemplo, se eu substituir ali o professor, colocar ali o pronome eu carregava comigo, tu carregavas contigo. Então, o professor carregava consigo, terceira pessoa. Veja, o pronome vai acompanhando o sujeito. Ó. Primeira, primeira. Segunda, segunda. Terceira, terceira. E assim por diante. Beleza? Tudo bem? O próximo ponto é o seguinte, pronome de tratamento. O pronome de tratamento, claro, aí na tua apostila, na gramática, você tem uma relação, né? Só que o grande barato aqui, primeiro é o seguinte, eu vou utilizar vossa e sua. O que você vai fazer? A marcação é simples. Você vai usar o vossa quando você estiver falando diretamente com autoridade. Você vai usar o sua quando você estiver falando sobre autoridade. Então, diretamente, vossa. Quando você estiver falando da autoridade, você usa o sua. Beleza. E tem uma observação que é importantíssima. É isso aqui. Ó. Em referência a um pronome de tratamento, o verbo e os pronomes pessoal e possessivo deverão ser de terceira pessoa. Esta informação ela é muito, mas muito, 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 muito importante. Não pode perder de vista. Vou começar a fazer a aplicação. Ó, Vossa Excelência recebeste o vosso terno? Veja que eu tenho um ponto de interrogação para início de conversa. Ou seja, eu estou falando diretamente com a autoridade, certo? Se eu estou falando diretamente com a autoridade, eu vou usar o vossa. Aqui. Ó, utilizei. Então aqui está certinho. Agora, olha o que eu fiz. Vossa Excelência recebeste, ó, Vossa Excelência recebeste o vosso terno, ó, recebeste. Recebeste não é de segunda pessoa? Tá errado, tá vendo? Por quê? Vossa Excelência é um pronome de tratamento, ó, e o verbo está fazendo referência a esse pronome de tratamento. Então, houve uma falha. Ah, professor, então tem que ser de terceira pessoa, como eu coloquei na observação. Exatamente isso. Então vai ter que ficar, Vossa Excelência recebeu. Ó, vou corrigir. Aí, olha esse elemento aqui. Recebeu o vosso terno. O terno não é da autoridade? Então, e veja, o vosso não é um pronome possessivo? Então, se ele está fazendo referência a um pronome de tratamento e ele é um pronome possessivo, ele tem que ser de terceira pessoa. O vosso é de segunda. Não pode ser aplicado. Pô, professor, mas está certinho, vossa e vosso. É. Por isso é que causa uma estranheza. Por isso que a gente erra questão assim no concurso. Então aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Aqui. Vossa Excelência recebeu o seu terno? Tudo em terceira. Agora, olha a diferença lá de baixo. Luiz, vi sua santidade o Papa na catedral. Veja que eu estou conversando com o Luiz, ó. Eu estou falando sobre autoridade. Então veja que aqui, como eu estou falando sobre, ó, eu vou utilizar o sua. Beleza, tá certinho. Ó. Agora, presta atenção aqui, amigo. Isso aqui leva meio mundo. Isso é perigosíssimo. Esta frase, ela não é normal no dia a dia? Eu uso, você também usa, todos nós utilizamos. Claro, você falou, eu entendi. Só que quando você vai fazer prova, faz muita diferença. Porque provavelmente você não vai notar a diferença. Você vai fazer assim, ah, pô, eu uso isso no dia a dia, tá certo. Só que nota o seguinte,
Você é um pronome de tratamento. Ó, quando você vier aqui, vou te contar um segredo. Veja que esse T está fazendo referência a você. É um pronome de tratamento. Aí você vai ter que aplicar esta observação. Ó. O T não é um pronome pessoal? Não está fazendo referência a um pronome de tratamento? Beleza. Só que o T é de segunda pessoa. E tem que ser de quê? De terceira. Então aqui, ó, isso aqui falhou. Então, quando você vier aqui, vou lhe contar um segredo. Ó. Tem que ser de terceira pessoa. Até aí o lhe por quê? Porque quem conta alguma coisa a alguém. Eu estou substituindo pessoa e com preposição. E claro, está no singular. Então adequei. Então, amigo, cuidado máximo aqui, ó. E muito cuidado aqui também. Principalmente aqui, ó. Anota isso no teu caderno, amigo. Chama atenção aí, isso é importante, hein? Tá? Pronome possessivo. Ele é chamado de pronome possessivo justamente porque ele vai dar essa ideia de posse. Ah, é meu, é teu, é dele. Então, por exemplo, aqui. Teu sorriso é lindo. Ó, o teu é o pronome possessivo. Olha de baixo. Minha mãe dormiu. Ó, minha. Ali, problema nenhum. Todo mundo conhece. Toda apostila, toda gramática traz esse tipo de situação. Agora, o que me dá um pouco mais de medo é aqui e aqui. Olha a observação. Na condição de pronome possessivo, os pronomes me, te, li, nos, vos, leis darão ideia de posse em relação ao substantivo. Aí está aqui. Molharam-me os lábios. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que observar isso e transformar. Como assim, professor? Eu sempre faço assim, ó. Eu transformo. Molharam, ó, os meus, ó, molharam os meus lábios. Veja que o meus, tá vendo? Ele está dando ideia de posse em relação ao substantivo lábios. Tá vendo? Por isso é um pronome possessivo. Olha o de baixo. Rasgaram-lhe a carta. Aí o que você pode fazer? Rasgar alguma coisa. Rasgar alguma coisa dele. Então, ó, veja que esse lhe vai dar ideia de posse, ó, em relação ao substantivo. Aí você pode fazer, rasgaram, ó, a carta dele, ó, aqui, ideia de posse, ó. Tá vendo? Então, este camarada vai ser o meu pronome possessivo. Possessivo. Certo? Esse é o cuidado a ser tomado. Isso aqui é chatinho. Tem que prestar atenção. Tem que guardar essa observação e treinar. Tudo bem, rapaziada? Hoje foi pauleira, não foi? Hoje foi pesado. Ó, o próximo conteúdo também vai ser pesadíssimo. Pode esperar aí. Falou? Então, rapaziada, valeu aí pela audiência. Estudem. Vão pra cima. Vai dar tudo certo. Falou? Até a próxima, rapaziada.